apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Você é casa do Espírito Santo. Jesus, você é morada do Espírito Santo. essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Amém. Amém, povo de Deus. Saudações, paz e graça. Boa noite. Maravilha. Estamos aqui reunidos mais um dia na presença do Senhor. Vamos aos nossos avisos. Nós vamos ter no próximo sábado o evento das irmãs, né? A capacitação aqui. Projeta aí para a gente ver. Aleluia. Pouco pra mim, pra poder te sentir. Próximo sábado, 17 horas, aqui no prédio. Vai ser poderoso. Glória a Deus. Também nosso videozinho do projeto Casa de Paz. Aleluia. Eu já tinha desistido, a esperança em mim morreu. Eu vi tudo desmoronar, a minha casa se acabar. Mas Jesus chegou, tudo mudou. A minha fé restaurou, minha esperança Ele ressuscitou. Mas Jesus chegou, tudo mudou. A minha
esperança Ele ressuscitou, e onde era tristeza Ele trouxe alegria. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Casa de Paz está uma bênção. Você que não está participando de alguma, ainda há tempo. Fala, pastor, e se eu encontrar uma casa aí de uma hora para outra, pode abrir? Pode, tá autorizada a começar a casa a qualquer momento. Tem sido bênção. Eu não fiz as contas, mas nós estamos beirando a 10 casas de paz já, hein? Mais ou menos isso. Tem sido bênção, cada testemunho, cada palavra ministrada, cada situação que a gente enfrenta. E até conversando com o Joselito esses dias, uma coisa a gente percebe: o quanto as pessoas estão vazias, o quanto as pessoas necessitam de Deus, né? Sempre necessitaram, mas você percebe que as pessoas estão perdidas, estão sem rumo nesse mundo que nós estamos vivendo, que a cada dia caminha em passos largos para as pessoas estarem cada vez mais distantes de Deus, não é? Vazias, sem rumo. E o projeto Casa de Paz tem sido seu papel, tem feito seu papel de levar a palavra, e muitas pessoas estão ouvindo o Evangelho. Amém? Glória a Deus. Nosso pedido de oração, vamos orar pelos nossos irmãos. Glória a Deus. Orar pela Nilva, pela Natália, pelo Kennedy, Isadora, Carmen, Giago, Aline, Cássio Pereira, Henrique Família, Sérgio Filho, Regina, Maria do Carmo, Gael e Ágata, Manuel Lopes, Rairie Clênio e pai do Marcos. Amém? Vamos clamar como igreja, declare aí, erga sua voz. Pai amado, nós queremos colocar a vida desses irmãos e irmãs diante do Senhor. Temos orado aqui, Pai, todos os domingos, declarando cura, declarando livramento, declarando o mover sobrenatural do Senhor sobre cada uma dessas pessoas, seja caso de enfermidade, seja uma questão de libertação, seja depressão, seja dificuldade financeira. Pai amado, qual seja o problema que cada uma dessas pessoas estão acometidas, como igreja nós estamos aqui para declarar, porque cremos no mover do Teu Espírito, cremos na resposta, cremos que quando oramos o céu se abre, o inferno treme e algo novo acontece na face da terra. Por isso estamos aqui hoje para declarar: faça visitação, seja em leito em casa, seja em leito de hospital, seja no trabalho nesse momento. Pai amado, onde estiverem, o Teu Espírito os alcance, derrame graça, vida, poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Estende suas mãos aqui para frente. Agora eu quero orar por você. Pai amado, nós queremos colocar a Tua igreja diante do Senhor. Todos aqueles, ó Pai, em especial, que têm sido mantenedores desta obra, que têm ajudado financeiramente na edificação desta casa, desse projeto que o Senhor colocou no nosso coração. Pai amado, que o Teu Espírito venha abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medida. Prospera o Teu povo, que o menor venha a ser o maior, que o empregado se torne patrão. Abre caminhos, ó Deus, derrama a Tua graça e o Teu poder. Nós declaramos bênçãos do Senhor sobre esta casa, sobre esta família, sobre este casal, sobre este filho, sobre esta criança, sobre esse patrão, sobre esse empregado, sobre esse profissional liberal, sobre esse empresário. Pai amado, faça visitação agora, ó Pai, nos estabelecimentos comerciais dos nossos irmãos, das nossas irmãs, e esteja derramando graça, vida, poder. Eu declaro a abundância do Senhor sobre a vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Amém. Aleluia. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Irmãos, nós temos falado, sem nenhum momento nos cansarmos de falar sobre o tempo em que nós estamos vivendo hoje. Um tempo de muita apostasia, onde a fé das pessoas está abalada, onde muitos que professavam fé hoje caminham seguindo ritos do mundo. Muitos
que estão pregando o Evangelho, estão pregando a palavra para si mesmo, para se edificar. Ministérios que um dia foram grandes referenciais de palavra na terra, hoje estão caídos, igrejas rachadas, ruídas. O que está acontecendo? É o tempo que a palavra de Deus fala em que viria a apostasia. A apostasia é o abandono da fé, e só abandona a fé quem a tem. Logo, a apostasia é para a igreja, é para aqueles que professam fé, que estão negociando com este mundo, vivendo uma vida paralela, uma vida mais ou menos, uma vida em que você não consegue distinguir se aquela pessoa é de Deus ou é do mundo. Falta esta identidade que nós temos falado tanto aqui, pregado tanto sobre identidade, essa percepção que as pessoas olham para você e falam: puxa vida, você é um homem ou uma mulher de Deus. Quando se falava que alguém é crente, todas as pessoas olhavam e respeitavam e falavam: puxa vida, que ela é crente, ele tem um testemunho de vida. Hoje, falar que é ser crente já não faz diferença nesta terra, já não é sinal de ser alguém que escolheu um caminho na contramão desse mundo. Ao contrário, muitas pessoas, e a gente percebe isso nas visitações que a gente faz em alguns lugares, o quanto as pessoas estão precisando de Deus, mas ao mesmo tempo extremamente fechadas. Quando se fala em igreja, quando se fala em vida com Deus, quando se fala em culto, as pessoas olham para a gente e não faltam exemplos para elas nos dar de que conhece pessoas que dizem estar na igreja, mas que não têm um testemunho de alguém que anda com o Senhor. Então a igreja, enquanto instituição, obviamente eu estou falando, que deveria ser um referencial na terra, está sendo referencial sim, mas não um referencial positivo em muitos lugares. E isso tem se tornado um problema, porque gera, de certa forma, uma afronta às pessoas e uma aversão ao Evangelho. Eu não canso de dizer que existem sim ministérios que se desviaram da sã doutrina, mas há igrejas sérias. Existem pessoas que estão de fato semeando uma palavra. Eu falo muito desses, eu chamo de remanescentes, aqueles que não se dobraram diante de Baal, diante do reino desse mundo, estão lutando para semear uma palavra de fato genuína. Então hoje o mundo, ele tem se misturado com as coisas de Deus, e as coisas de Deus se misturado com o mundo. Você sabe que uma das coisas que Deus mais abomina é estar em cima do muro, onde você nem se identifica com um homem, uma mulher de Deus, e nem se identifica literalmente com alguém do mundo, mas você está na gangorra, está lá na janela. A mistura para Deus é a pior coisa. É o que em Apocalipse fala do morno, que não é nem quente nem frio, e que Deus tem vontade de vomitar. E hoje eu quero falar sobre essa vertente. O título desta palavra é: não ameis o mundo. Não ameis o mundo. E o meu texto de referência, o texto base, está na primeira epístola de João, não o Evangelho de João, mas a primeira epístola, primeira de João, capítulo 2, verso 15 ao verso 17, texto-chave, diz assim: não ameis o mundo, mas as coisas, nem as coisas que há no mundo. Veja, não ame o mundo e nem o que tem nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo,
A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça por mais um instante. Pai amado, nós te louvamos nesta noite. Obrigado, Pai, pelo tempo precioso que o Senhor nos concede estarmos aqui, juntamente com os meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que têm caminhado diante desta obra. Obrigado. Obrigado por aqueles que vão ouvir essa mensagem através da transmissão online, aqueles que estão acompanhando o nosso culto, que o Teu Espírito possa tocá-los, aqueles que em outro momento, talvez não em tempo real, mas assistirão essa ministração depois. Pai amado, eu quero declarar que a Tua glória, a Tua graça, o Teu amor sobrenatural possa alcançar o coração de cada uma dessas pessoas, que possamos ser de fato homens e mulheres que servem ao Senhor, que caminham debaixo da Tua palavra, em um tempo tão turbulento, um tempo de apostasia, um tempo de abandono da fé, um tempo de negociação do Evangelho, um tempo, Pai, onde as pessoas perderam a Tua presença e estão seguindo ritos puramente humanos. Eu quero Te glorificar nesta noite. Toma-me como Te apraz, como sempre faço. Usa-me como um canal da Tua palavra mais esta noite. Obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus que eu oro e já agradeço. Amém. Amém. Mas o texto aqui de 1 João fala tudo, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nós sabemos que o homem foi criado lá no Éden, a partir do pó da terra. Deus, ele pega ali o pó da terra, ele forma uma estrutura corpórea, um boneco, a partir do pó da terra, e a Bíblia diz que Deus sopra nas narinas do homem o fôlego da vida, e esse fôlego da vida, uma porção do Espírito de Deus, quando entra em contato com esse corpo, esse boneco feito do pó da terra, a Bíblia fala que surgiu o terceiro elemento da nossa natureza humana. A Bíblia fala que o homem se tornou alma vivente. Logo, o corpo, em contato com o espírito, formou a alma. E o homem se torna essa alma vivente. O terceiro elemento da nossa natureza foi a alma, formada a partir desse contato do espírito com o corpo. O homem vivia ali em uma sincronia, uma harmonia, uma comunhão plena com Deus. Governado pelo Espírito, o corpo executava aquilo que vinha em sincronia com o Espírito. Mas, irmãos, lembram? Entra Satanás na jogada. Primeira possessão maligna acontece na terra. Satanás, ele possui ali uma serpente, e aquela serpente, ela engana a Eva. Os irmãos conhecem a história. E Eva, através do engano, Adão também come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia proibido que comessem. E se comessem, viria consequência, havia um decreto pré-determinado. O decreto era que iria morrer, e entrar a morte na equação. E aconteceu que o homem e a mulher comem, pecam, com isso entra o pecado no mundo. O homem, então, que antes vivia debaixo da cobertura do Espírito, em comunhão plena com Deus, perdeu esta unidade e esta comunhão com Deus, e ele deixa de ser esse homem espiritual e passa a viver debaixo do governo da sua alma. O homem passa a viver baseado no que ele achava, no que ele acreditava, entra a razão, entra o arbítrio,
e o homem então passa a ser governado pela alma, perde esta gerência da parte do Espírito de Deus. Com isso, catástrofes vieram. A Bíblia fala logo depois, primeiro homicídio na terra, consequência do homem viver debaixo do governo da alma. Caim mata Abel. Primeiro homicídio registrado na terra. O irmão, por inveja, vai lá e mata Abel. A depravação humana, ela vai alastrando pela terra. Duas cidades, Sodoma e Gomorra, um modelo de depravação sexual, moral, humana, vive tempos de verdadeira fomentação e criação e ação do pecado. Eu estava vendo um documentário, não me lembro mais qual era a fonte, se era no History, no Discovery Channel, não me lembro mais, mas falando de como era a cidade de Sodoma e Gomorra. Era uma cidade muito rica, cidade que movia muito dinheiro, e uma cidade com leis próprias, e onde a depravação humana reinava. Homossexualidade, lesbianismo, sexo com animal, era uma coisa louca, totalmente avessa a tudo aquilo que Deus havia ensinado. Depois então da queda do homem em Gênesis 3, o mal passa a existir através do pecado e assumir governo. Em Gênesis 18, temos um retrato do mundo através de Sodoma e Gomorra. Essas duas cidades mostrando o comportamento e a forma como as pessoas viviam naquele tempo. O mundo passa a ser a fonte, a raiz de todo o mal, de todo o pecado, e o mundo então passa a ser inimigo de Deus. O mundo passa a ser inimigo de Deus. Ou o nosso coração serve a Deus, ou o nosso coração serve ao mundo. Não dá para servir dois senhores, não dá para servir duas fontes que são diametralmente opostas. Em Gênesis 18 e Gênesis 19, nós vemos pelo menos aqui 4 níveis de envolvimento com o mundo. E nesse cenário nós encontramos também 4 personagens que se relacionaram com o mundo, diante do mundo, agiram, comportaram, envolveram, relacionaram, e nós queremos tirar um grande ensinamento a partir desses 4 personagens. Amém? Vamos ao texto. Primeiro texto está em Gênesis, no capítulo 18, verso 20. Vamos ler um pouco da história e daqui tirar o nosso ensinamento. Diz-se o texto, Gênesis capítulo 18, verso 20. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Veja que Deus, o desvio daquelas pessoas diante das coisas de Deus foi tamanha, que chegou no céu. E Deus falou: não, vou lá ver como é que é isso. E Deus, ele percebe que, de fato, a depravação humana naquele lugar tinha rompido todo o limite de racionalidade e de desvio daquilo que Deus havia criado e preparado para o homem. Uma das frases mais pesadas ditas na Bíblia e ditas por Deus se encontra em Gênesis.
quando Deus chega a declarar que se arrependeu de ter criado o homem. Meu Deus, exatamente por conta dos desvios e o caminho que o homem tomou. E o primeiro personagem aqui que nós tiramos, ou os personagens, são aqueles que ainda não conheciam a Deus e que eram os moradores de Sodoma. Aqueles que eram de fato naturais de Sodoma e Gomorra. Por que eu digo natural? Os irmãos vão lembrar da história. Abraão, quando sai da sua parentela rumo à terra prometida, ele leva com ele um sobrinho chamado Ló. Ló, esposa, filhos, família. E esse sobrinho chamado Ló caminha com Abraão e peregrina durante muito tempo rumo às promessas que Deus havia determinado na vida deles. E eles foram prosperando. Muitos tinham gado, Ló tinha gado, Abraão também tinha muito gado, e a terra começou a ficar pequena para os dois. Os animais de Ló começaram a invadir terreno que era dos animais de Abraão. Os servos de Ló começaram a entrar em contenda com os servos de Abraão, ao ponto que Abraão disse: falou, Ló, nós vamos ter que separar. Escolhe um lugar para você ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Veja que Abraão ainda deu a Ló a oportunidade de escolher para onde ele queria. O que Ló fez? Ló enxerga as campinas do Jordão, né, que era próximo ali de Sodoma e Gomorra, por conta de ter muito capim, muita água. Ele pensou nele, ele falou assim: não, eu vou para ali. E Abraão falou: tá bom, então você vai para aí, eu vou para outro canto. E Ló, juntamente com a sua esposa e família, se estabeleceram em Sodoma e Gomorra. Então você começa a entender que lá em Sodoma e Gomorra tinha um povo que conhecia a Deus, que era Ló e a sua família. E tirando Ló e a sua família, haviam os sodomitas, os gomorritas, aqueles que moravam ali, que eram natural de Sodoma e Gomorra. Então, o primeiro ou os primeiros personagens que nós tiramos aqui do texto são aqueles que moravam lá em Sodoma e que não conheciam Deus. Se trouxéssemos para o tempo de hoje, representa todo aquele que não conhece a Cristo e não entenderam a mensagem do Evangelho e que estão de fato entregues a esse mundo que nos cerca, né? Então esses aqui são os primeiros personagens. Quem são esses primeiros personagens? São os que amam totalmente o mundo. São aqueles que estão de fato entregues ao mundo e que não têm a mínima percepção da presença de Deus, simplesmente estão entregues a tudo aquilo que o mundo serve. Representam todos aqueles no tempo de hoje que não foram salvos, que não conhecem a Cristo, que ainda não se renderam ao Evangelho. E obviamente, segundo a palavra, Marcos 16, verso 17, está escrito: quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. A Sodoma, ela se tornou uma fábrica de pecado, fábrica de costumes e hábitos e atitudes que vinham na contramão de tudo aquilo que Deus havia determinado. Eu costumo dizer que as pessoas aqui pecavam por ofício, cometiam um delito, passavam daquilo e no outro dia já estavam preparadas para a próxima. É aquele tipo de pessoa que sai para o mundo dizendo: hoje eu vou fazer tudo aquilo que o diabo gosta. Você já ouviu essa frase? Talvez até disse, porque eu já disse isso num passado, num reino tão distante. Esse final de semana eu vou fazer tudo aquilo que o diabo gosta. É uma frase, uma expressão muito comum para aqueles que estão totalmente entregues a este mundo. Bebiam, caíam, ficavam de ressaca, mas levantavam e logo começava de novo. Não havia um mínimo espaço para arrependimento ou para reflexão, para dizer assim: puxa vida,
Até onde será que isso é bom, hein? Até onde viver essa vida louca, sem rumo, faz sentido para mim? Eu posso dizer isso com propriedade, porque eu não nasci no lar cristão, eu cresci no meio dessas coisas. Eu pude conviver com isso. Eu posso dizer que eu fui um dos que saía dizendo: hoje eu vou fazer tudo aquilo que o diabo gosta. Eu vou aprontar o tanto que eu puder. Por quê? A nossa visão espiritual, a nossa mente estava totalmente cauterizada. Você não conseguia perceber o mal por trás dessas coisas e achava que era apenas uma experiência ou uma aventura. Eu vivi de muita aventura na minha vida. E hoje, quando a gente olha para trás, você percebe, puxa vida, como que eu não enxergava essas coisas, né? Como que eu andava nesses caminhos e não percebia a dimensão do que era. Assim eram os sodomitas, as pessoas que moravam ali em Sodoma e Gomorra. Felizmente era uma deturpação completa. Hoje nós vivemos um tempo onde a sexualidade está tão depravada, e a gente pensa assim, não, isso é coisa do mundo moderno. Não, nós estamos falando de Sodoma e Gomorra, lá no livro de Gênesis, onde isso já era algo fora do comum. A depravação humana, mostrando quem é o homem sem Deus. Mostrando que quando somos governados pela nossa alma, pelas nossas emoções, quando não somos governados pelo Espírito de Deus, nós agimos de acordo com aquilo que está ao seu alcance. E as pessoas acham maravilhoso. Então, os que amam totalmente o mundo é o primeiro grupo. Quem nasceu de novo, irmãos, quem experimentou, quem teve um relacionamento genuíno com Deus, deve rejeitar esse tipo de comportamento. Esse personagem aqui, de Sodoma, que estão entregues literalmente ao mundo, não conhecem a palavra arrependimento, vivem na prática e acham isso maravilhoso, acham isso fantástico. Como cristão, o pecado, ele sempre tem que causar em nós tristeza e abatimento. Se você comete algum delito, algum pecado, como todos nós estamos sujeitos a isso, isso não traz no seu coração um constrangimento, não traz uma amargura, uma sensação de desvaneio, aquela sensação de, puxa vida, eu fiz algo que não é legal. Se isso não traz no seu coração esse sentimento, eu quero te falar, você está parecido com os sodomitas e os gomorritas aqui. Aqueles que viviam nesse desvaneio e não havia cerca, não havia nada que os prendia. Que fique claro, todos nós estamos sujeitos ao pecado, por isso Cristo veio ao mundo. Aquele que não conheceu o pecado, ele não está mais na terra, ele foi assunto aos céus, ele morreu, foi crucificado, pagou um preço de cruz, uma cruz que não era para ele, era para nós. Mas há uma diferença quando você comete algo de errado, algo que desagrada a Deus, e você tem o Espírito Santo de Deus em você. A diferença é que isso leva você a se arrepender. Você dá 2 passos para trás e fala, opa, isso aqui não. Isso aqui não é legal. Isso aqui não agrada a Deus. Hoje eu passei a linha, o limite, pelo qual a minha natureza humana a todo tempo quer cruzar essa linha. Mas eu hoje cruzei, mas o meu coração se arrepende. Isso gera em mim um senso de tristeza e de abatimento. Amados, o primeiro sinal de alguém que está entregue ao mundo é quando o pecado vira uma prática que não te incomoda. Você comete, e aquilo não tira paz, aquilo não te incomoda.
Isso é um sinal de alguém que está entregue, que de fato se entregou ao mundo. E é exatamente o que vivia esse povo aqui, os moradores, os naturais de Sodoma e Gomorra. Vou fazer uma pergunta para você refletir. Quando você peca, há tristeza no seu coração? Há arrependimento? Se não há, eu quero te dizer que você precisa nascer de novo. Há uma criatura que precisa ser liberta e renovada na sua vida. Você ainda não entendeu quem é Jesus e o que Ele fez. Pastor, isso significa que a gente não vai pecar? Não, não significa não. Significa que quando você pecar, você vai se constrangir, o Espírito vai te impactar e você vai dizer, puxa vida, eu dou 2 passos para trás e eu me realinho novamente com as coisas de Deus. Então, o primeiro personagem, ou os primeiros personagens aqui de Sodoma, são os moradores de Sodoma, aqueles que de fato amavam aquilo e viviam para aquilo, e a vida deles era aquilo, nada os tirava daquele hábito e daquela convivência. Agora, nós vamos entrar agora na família de Ló, e aí isso aponta para a igreja, isso aponta para cada um de nós, porque eram aqueles que conheciam de fato a Deus, e ainda assim andavam meio na contramão, andavam meio misturados, não tinham uma identidade forjada no Senhor. Os que eram os habitantes e moradores de Sodoma, esses não conheciam a Deus, logo a vida deles era aquilo mesmo. Eram pessoas que eram mundanas por natureza, então pouca coisa se podia fazer. Mas agora a gente entra na família de Ló, que morava lá em Sodoma. E nós vamos tirar aqui o segundo personagem desse texto. Gênesis capítulo 19, verso 23 ao verso 26. Diz assim: saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Os irmãos conhecem a história. Deus, ele declara juízo sobre Sodoma e Gomorra, ele executa esse juízo. O juízo era que Deus iria destruir aquela cidade, ou aquelas cidades, por conta do pecado, por conta do mal que aflorava daquele lugar, por conta da vida que aquelas pessoas levavam. Mas lá naquela cidade tinha uma família. Essa família conhecia Deus, embora morassem lá. E por amor a Abraão, Deus poupou esta família. Deus falando com Abraão, falou: olha, Abraão, vai lá e fala para Ló, sua família, sair de lá, porque enquanto eles estiverem lá, nada eu posso fazer. Ou seja, enquanto a família de Ló estivesse na cidade, Deus não iria destruir aquela cidade. Então Deus deu um tempo. Ló reúne com a sua família e estão saindo de Sodoma, fugindo de Sodoma. E o anjo que os direcionava disse para eles, falou: olha, não olhem para trás, saem, não peguem nada, corre, é pressa, não permaneçam aqui. E eles saem. E a mulher de Ló, no meio do caminho, afastando da cidade, ela olha para trás. E a Bíblia diz que quando ela olha para trás, texto que nós acabamos de ler, ela se tornou uma estátua de sal. Aqui nós temos o segundo personagem aqui. Quem são esses? São os que saíram do mundo
mas o mundo não saiu deles. A mulher de Ló representa aqueles que saíram do mundo, dizem que abandonou o mundo, dizem que serve a Deus, porém levam o mundo dentro de si. O mundo está dentro do coração, aquilo não foi rompido, a pessoa não abriu mão daquilo, e de tempo em tempo ela almeja voltar para lá. O segundo personagem aqui é a mulher de Ló, que Deus, por amor a Abraão, havia determinado que iria poupá-los. Nós podemos dizer aqui, a mulher de Ló não era natural de Sodoma, era uma mulher que acreditava em Deus, que tinha uma raiz de Deus, que ouviu falar de Deus, mas se entregou a esse mundo. Quando ela olha para trás, ela estava dizendo: que saudade eu tenho desse mundo. Quando ela olha para trás, eu falei: será que eu vou conseguir viver longe disso tudo que tem em Sodoma e Gomorra? Quando ela olha para trás, ela está dizendo: uma parte minha está vindo, mas uma parte minha ficou lá. Isso mostra aqueles que andam divididos, que de fato não entenderam que a caminhada com Cristo, ela tem que nos levar e nos conduzir cada vez mais a viver no padrão dele. Isso deve gerar no coração das pessoas cada vez mais aversão para essas coisas. Ela não queria deixar a cidade, ela sentia uma perda, ela sentia falta daquele mundo. Logo, ela não queria abrir mão daquilo que ela viveu tanto tempo. Veja que a mulher de Ló era uma mulher de Deus, era alguém que conhecia a Deus. A mulher de Ló, ela morreu com o coração preso nas coisas do mundo, não conseguiu se libertar. É interessante que há duas mulheres na Bíblia que Deus fala que nós devemos lembrar delas. Duas mulheres, olha que interessante. A primeira delas está em Mateus capítulo 26, verso 12 e 13. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 12 e 13, está escrito: pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Quem é essa mulher? Essa mulher é Maria, irmã de Lázaro. Esta mulher, Deus falou: olha, por onde o evangelho foi anunciado, lembrem-se do que essa mulher fez. Essa é a primeira mulher. Agora, sabe quem é a segunda mulher que Jesus disse para ninguém se esquecer? Está lá em Lucas, no capítulo 17, verso 28 a 32, olha só. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tirar os seus bens, e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para lá. Olha o que diz no verso 32. Lembrai-vos de quem? Da mulher de Ló. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está anunciando para os seus discípulos acerca da sua volta, que Jesus iria voltar. E Jesus começa a dar alguns exemplos e alguns sinais, os discípulos todos preocupados: mestre, quando isso vai acontecer? E ele começa a dizer: ó, assim como nos dias de Noé. E aí ele começa a dar alguns exemplos, e ele traz então esse texto de Lucas 17, 28 a 32, dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus pede para lembrar da mulher de Ló? Ele pede para lembrar da mulher de Ló para não seguirmos e fazermos o que a mulher de Ló fez. A mulher de Ló era alguém que conhecia a Deus, mas vivia com seu coração dividido com o mundo. Saiu do mundo, mas o mundo
andava com ela. E Deus falou: olha, atentem-se para a mulher de Ló. Esse é o segundo exemplo que nós temos. Os que saíram do mundo, mas o mundo não saiu deles. Infelizmente, irmãos, essa galera, ela é grande. Essa galera, ela está espalhada por aí, né? Que declaram ter entregado o coração a Cristo, mas carregam o mundo consigo mesmo. Não conseguiram se desvencilhar do mundo. Pastor, mas como que a gente faz? A gente vive no mundo, como é que faz? Não tem como tirar esse mundo aqui. Não, não tem mesmo não. Você pode viver no mundo e não amar o mundo. Você pode caminhar nesta terra e não ser escravo dessa terra. Você pode estar diante de todas as ofertas e os prazeres que esse mundo oferece, mas não se entregar a elas, a essas ofertas. Nós precisamos entender que quando nós, de fato, estamos com Cristo, nós estamos passando um tempo nesta terra. Nós não somos cidadãos terrenos mais, nós somos cidadãos celestiais, passando um tempo nesta terra. Só que as pessoas estão amando mais esta terra do que amando aquilo que vem depois. Essa vida aqui é passageira, irmãos. Todos aqui, o destino é um só. Alguns paus debaixo da terra. Essa carcaça, esse tabernáculo terreno, esse corpo, vai entrar em estado de putrefação, vai ser consumido por esta terra. Mas o seu espírito vai permanecer. Existe uma eternidade. E as pessoas estão entregando toda a sua vida aqui nesta terra como se ela fosse a única vida que vale a pena viver. Eu quero dizer que não. Existe uma vida que Paulo enxergou ela, e quando ele estava caminhando para ser decapitado, ele dizia: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Veja, parece loucura aos olhos humanos. Alguém que está lá, amarrado, sendo conduzido por centuriões romanos para ser decapitado, e ele caminhando. Talvez você pensaria: puxa vida, se fosse eu estaria em desespero, não tem uma chance não, não tem como recorrer, eu vou morrer mesmo. Paulo estava indo, como se não estivesse indo para a guilhotina. Por quê? Porque Paulo entendia que essa vida aqui ela é passageira. Paulo entendia que a partir daquele momento ele ia se despir daquele santuário terreno, iria se revestir de um santuário celestial. Essa deve ser a compreensão nossa. Certa vez eu perguntei para uma pessoa que dizia ser cristã, e essa é uma pergunta que eu faço para você e você pode refletir sobre ela. Você tem medo de morrer? Como é que você enxerga a morte? Ai, pastor, que coisa terrível falar de morte. Tem pessoas que falam: credo, cruz credo, Deus me livre. Pois é, mas para aquele que sabe para onde ele vai, a morte não assusta. Você sabe o que me assusta? Me assusta a forma da morte. Que eu falo com Deus: Senhor, não permita que eu morra amíngua, com uma doença que vai matando aos poucos, em uma cama, em um leito de hospital. Eu temo a forma da morte, mas morrer? A Bíblia diz que viver em Cristo é lucro, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Talvez quem não entende o significado espiritual disso fala: pô, isso para mim é um louco, né? Como é que alguém fala que viver é Cristo, morrer é lucro? Que lucro é esse? O lucro da plena e eterna comunhão com Deus que nós vamos ter na eternidade. Então essas pessoas não estão se apegadas a esta terra. A mulher de Ló era uma que era apegada a esta terra. Saiu do mundo, mas carregou o mundo consigo mesmo. A mulher de Ló, ela representa aqueles que não vão
na Marquês de Sapucaí, mas está lá diante da televisão torcendo para a escola principal de samba ganhar. Isso é hipocrisia. Não tem identidade em Cristo. Fazem de conta. Eu não vou nisso não, mas não perde uma temporada. Está lá assistindo tudo. Hipocrisia. Saíram do mundo, mas o mundo não saiu deles. Terceiro personagem, nós vamos ler lá em Gênesis capítulo 19, verso 12 ao verso 17. Olha o que está escrito. Então, disseram os homens a Ló: tem aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tem na cidade, faze-os sair deste lugar. São os anjos falando para eles. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Veja só, o terceiro personagem aqui é o Ló. Eu costumo dizer, é o crente tipo Ló. Você tem o crente tipo mulher de Ló, você tem o crente tipo Ló. O crente tipo mulher de Ló saiu do mundo, mas levou o mundo junto. O crente tipo Ló são os que dizem que amam a Deus, mas flertam com o mundo. A todo tempo estão negociando, não é? Esse personagem aqui não ama totalmente o mundo, como os moradores de Sodoma, e também não são como a mulher de Ló, não é? Que tem o coração dividido, partido. Esse tipo de pessoa aqui diz que ama a Deus, mas faz o que o mundo faz. É o crente tipo Ló. Olha que interessante. Ele não é condenado com o mundo. Ele não olha para trás como a mulher de Ló olhou, mas ele gostaria de poder conciliar as duas coisas. Não dá para viver dos dois lados. Não tem testemunho e não se preocupa em ter testemunho. As pessoas olham e falam: puxa vida, para mim você era um servo de Deus. Imaginei que você fizesse essas coisas, não é? Não tem testemunho e não se preocupa em ter. Quer estar com Deus, mas não abandona as práticas do mundo. Pecam de forma seletiva e criam sempre subterfúgios para fazer o que o mundo faz, sem abandonar a vida com Deus. Tipo, bebe e justifica que o que não pode é ficar embriagado. Não, eu posso tomar aqui à vontade, só não posso cair. Na igreja é uma coisa, em casa é outra. No trabalho, quando alguém descobre que é crente, a pessoa olha e fala assim: não acredito. É o crente 007. Só fica escondido. É o crente James Bond. Fica só no oculto. Não é? Não tem testemunho, não tem identidade em Deus. Amados, isso é terrível. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versos 6 a 8, está escrito: e reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa,
tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou, presta atenção, o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Olha só, Ló representa aqueles que seguem a Deus, mas vivem uma vida natural. Observe, o texto diz que Ló era justo. Quem é justo hoje? Diga, eu sou. Você é justo porque você é justo? Não, você é justo porque Cristo te justificou. A obra de Cristo, Ele se fez justiça por você. Então Deus olha para você como um justo. Então, Ló aqui assemelha muito também a nós, aqueles que dizem crer em Cristo. Aqui o texto está dizendo que ele era justo, e ele estava lá em Sodoma, e ficava angustiado por estar em Sodoma. Ele via aquelas coisas acontecerem em Sodoma, e passava mal, cara. Uai, pastor, isso não é bom? Mas ele não tomava a decisão de sair daquele lugar. Ele ficava angustiado, mas não deixou de morar lá. Ele ficava angustiado com todas aquelas coisas que aconteciam, bestialidade, porque tinha até sexo com animal. Ele ficava amargurado com aquilo, mas não saía daquilo. Veja bem, era um homem justo, mas flertava com o mundo. Era tipo assim, eu vou dar só uma olhadinha, mas eu não gosto disso não, hein? Não, eu vou lá participar, mas eu odeio isso aqui. Flertava com o mundo, irmãos. Como alguém que vê o que não deve na televisão e fica comentando, esse mundo está perdido mesmo, mas não para de ver. Olha aí, esse mundo está acabado. Olha como você está vendo isso aí? Estou. Pois é, esse mundo está perdido. Mas não deixa de olhar. Você está vendo? O que é essa vida dúbia aqui? Que era a vida de Ló? O homem que o texto chama de justo. Será que existem pessoas hoje, nesse tempo, que dizem que são de Deus, que dizem que entregaram suas vidas a Jesus e que posicionam como Ló? Eu quero dizer que são muitos. São muitos. Esse é o crente tipo Ló. Dizem amar a Deus, mas estão o tempo todo flertando com o mundo. Falam da nudez, mas se tiver uma oportunidade de ir lá para uma praia de nudismo, não perde. Falam, nossa, que horrível, mas está lá. Nossa, que absurdo, mas estão lá. Flertam com o mundo. É o crente, irmãos, cuja característica principal é a mistura. É a mistura. Eu sou um pouquinho de cada coisa. Não serve de modelo para ser seguido. E isso é muito sério. Muito sério. Agora, o quarto personagem que estava lá, também, que foi lá, que vivia nesse tempo, está em Gênesis capítulo 18, verso 17 ao verso 19. Está escrito: disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Deus tinha planos de destruir Sodoma e Gomorra. Abraão era o servo de Deus, que Deus havia dado todas as promessas a Abraão e à sua posteridade. Só que a família de Abraão, sobrinho, estavam lá em Sodoma. E Deus fala: puxa vida, Abraão é íntimo comigo.
Eu não posso esconder de Abraão, porque a família dele está lá. E aí o texto fala, ó, disse o Senhor, Deus falando, ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Olha a intimidade de Abraão com Deus. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, o próprio Deus perguntando para ele mesmo, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Veja, esse é Abraão, é o padrão do homem de Deus, da mulher de Deus, vencedor e vencedora. Abraão, ele estava naquele ambiente, mas não se contaminou com aquilo. Abraão, ele teve a mesma oportunidade que Ló teve, que a família teve, que todos os moradores tinham. Abraão podia falar, gente, eu vou variar um pouquinho minha vida está muito monótona. Eu vou passar um final de semana lá em Sodoma e Gomorra. Eu vou me divertir, eu mereço. Não, Abraão não negociou. Abraão aqui é o padrão, e Deus respeitou o nível de consagração aqui de Abraão, a tal ponto que antes de destruir a cidade, Deus não quis omitir aquilo de Abraão. Veja, tamanho nível de relacionamento. Ló, ele foi poupado junto com a sua família, foi por amor a Abraão, e não por quem de fato era Ló. Isso significa, irmãos, que quando nós caminhamos com Deus, ele vai livrar muitos, baseado naquilo que você tem feito diante dele. Por amor a você, servo que caminha com Deus, Deus pode alcançar pessoas ao seu derredor, Deus pode mudar ambientes, Deus pode mudar situações por conta de você, por você ser do quarto grupo, os que vivem no mundo, mas não são do mundo. Você precisa entender isso. Nós vivemos aqui, mas não somos daqui. Nós passamos um tempo aqui, construímos, edificamos, investimos, ganhamos dinheiro, empobrecemos, ficamos ricos, ficamos doentes, mas esse mundo é passageiro. Você tem que entender isso. Existe um outro lugar que Cristo foi para preparar lugar para mim e para você, e os nossos olhos devem estar lá. Em Gênesis capítulo 18, verso 23 a 24, olha o que está escrito. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Veja, isso aqui é Abraão falando com Deus. Senhor, Deus foi lá e revelou para ele, falou: Abraão, eu vou acabar com Sodoma e Gomorra. Aí Abraão falou: nossa, tem familiar lá. E Abraão chega em Deus e fala: Senhor, se lá tiver 50 justos, o Senhor poupa aquela cidade? E Deus fala: por amor dos 50 eu poupo o resto. Olha que coisa tremenda. Você sabe o que sustenta ainda o porquê que a ira de Deus não se derramou nessa terra? Porque existem homens e mulheres espalhados nesta terra que não negociaram com o mundo, e por amor desses, Deus está sustentando ainda a tua mão para não irar contra esta nação. Veja só a importância de um coração entregue a Deus. Ele não apenas ajudou a salvar uma família aqui, mas como ele segurou enquanto pôde a ira de Deus de ser derramada naquele lugar. Abraão tentou a todo tempo, mas quando Ló e a família foi tirada de lá, protegidas por amor de Deus a Abraão, a ira de Deus veio e destruiu aquele lugar. Sabe, irmãos, isso para nós é uma grande reflexão hoje, porque desses 4 personagens que nós falamos aqui, que estão no mundo, o primeiro personagem, ou os personagens, eram aqueles que de fato eram do mundo. Eu acho que não encaixa você, que conhece a Deus. Mas o segundo personagem era a mulher de Ló, que conhecia a Deus, mas não abria mão do mundo. Saiu
dizendo que estava com Deus, mas carregou o mundo dentro de si. Terceiro, era Ló, um homem que era chamado de justo, mas flertava a todo momento com o mundo. Nossa, que coisa horrível, mas não parava de olhar. Sabe, nossa, isso aqui é terrível, mas não deixava de fazer. Era Ló. E o quarto personagem aqui é Abraão, que é o modelo que nós precisamos buscar a ser. Isso não acontece da noite para o dia, é um processo. O pecado é algo que vai nos confrontar todo o tempo. O pecado, enquanto vida nós tivermos nessa terra, nós vamos estar lutando contra ele. Mas existe um teste importante. Se o pecado não gera no seu coração uma amargura e tristeza, eu quero dizer para você que você está totalmente perdido e entregue nesse mundo. Se não leva em você um sentimento de arrependimento, se no fundo do seu coração você não sente aquilo de dizer, puxa vida, não vá por aí, porque para aí está errado, você está totalmente perdido. Ou, se você é como Ló, que vê e reconhece tudo está perdido, mas não deixa de fazer, não deixa de seguir, você também está fora daquilo que Deus sonhou para a sua vida. Hoje é dia de você se erguer e dizer, Senhor, eu quero seguir aquilo que o Senhor determinou. E o padrão, Abraão, um homem que vivia no mundo, mas não se relacionava com o mundo, vivia aqui como um peregrino, alguém que está passando uma temporada, um tempo, e dizendo que ia chegar o dia dele. Esta visão também foi a visão de Paulo, o apóstolo Paulo. Segunda carta que ele escreve aos Coríntios, e já estou encerrando, capítulo 5, verso 1 ao verso 4, está escrito: sabemos que, se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, ele está falando do corpo dele, ele está falando, ó, eu sei que se essa casa terrena, porque ele tem um espírito, ele tem uma alma que está habitando um corpo, ele está dizendo, olha, se essa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, o que era o tabernáculo? O tabernáculo onde Deus habitava, Deus morava. Ele está falando, olha, eu sou esse tabernáculo aqui na terra, mas esse tabernáculo vai desfazer. Aí ele diz, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, ou seja, nessa carcaça que eu vivo, gememos. Gememos o quê? Aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Olha o que Paulo está falando, eu estou andando nessa terra, nessa carcaça, nesse tabernáculo, mas todo dia eu gemo, Senhor, que dia que eu serei revestido com esse novo tabernáculo celestial e eterno, gemendo, sinal de alguém que não ama isso daqui. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Olha o que Paulo está dizendo. Talvez você pense, ora, só Abraão viveu desse jeito aí, pastor. Não, os discípulos, os apóstolos, Jesus foi o modelo pleno, completo. Homens que negaram esta terra, que entenderam que os tesouros daqui são passageiros, mas existem tesouros que são eternos, e que um dia nós estaremos com Ele na eternidade. Abraão é o referencial, alguém que viveu nesse mundo, mas não era parte do mundo. Andava nesta terra, mas não era parte desta terra. Significa que onde Abraão ia, ele fazia a diferença. As pessoas olhavam e falavam, puxa vida, ó, quero ser igual a esse cara aí. Abraão é um referencial, e eu quero andar desse jeito. Hoje, irmãos, esta palavra, uma palavra de exortação, uma palavra rígida,
né? Que fala para não amarmos o mundo, mas é uma palavra que ela identifica muito com as pessoas que estão dentro das igrejas hoje, espalhadas por aí. Pessoas que têm o perfil da esposa de Ló, que disseram abandonar o mundo, mas carregaram o mundo junto. Pessoas como Ló, que até tinha um exemplo, tinha até um modelinho de pessoa séria diante de Deus, mas estava todo o tempo negociando e flertando com as coisas do mundo. E eu sei que há aqueles que parecem com Abraão, que estão ali, não negociam, não abrem mão da palavra, não abrem mão do certo, erram, sim, pecam, cometem delitos, sim, mas dão 3 passos para trás, se consertam com Deus e caminham no processo que nós chamamos de santificação. Amanhã eu sou melhor do que hoje. Depois da manhã eu tenho que ser melhor do que amanhã. E eu vou avançando cada dia, negando os pratos e as ofertas que o mundo oferece, estando cada vez mais com os olhos apontados para Cristo. Esse deve ser o nosso caminhar nessa terra, irmãos. Palavra de Deus para nós hoje. Não ameis o mundo. Que você possa refletir com alguns desses 4 personagens. Você se identifica, isso eu tenho certeza. Você não vai ter que dizer isso para mim, mas eu queria que você falasse com Deus agora a respeito disso. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Aleluia. A palavra foi ministrada. Eu gosto sempre de falar isso. A palavra você ouviu? Você viu? Isso entrou através de seus ouvidos, através de seus olhos, pelos gestos, pelas articulações aqui à frente, e tocou a sua alma. Na sua alma, ela desperta a mente. Essa mente desencadeia emoções e vontades. Funções da alma: vontade, emoção e mente. A sua mente reflete sobre isso agora, você pensa. Mas essa palavra, ela precisa tocar o seu espírito. Se ela de fato toca o seu espírito, ela vai levar você a tomar decisões a respeito do caminho que porventura você tem seguido. Vai levar você a fazer uma escolha. Puxa vida, eu tenho sido Jó, hein? Ló, eu tenho sido Ló. Mas hoje eu vou rasgar essa vestimenta de Ló e vou vestir a vestimenta de Abraão. Eu tenho sido mais a esposa de Ló. Não, eu estou igualzinho os que nasceram em Sodoma e Gomorra. Falta realidade, falta aparência. Essa é uma oração que você vai fazer agora com Deus. Eu queria que você fechasse os teus olhos onde você está. Enquanto a equipe aqui dos irmãos que estão no louvor vão tocar um cântico, eu queria que você falasse com Deus agora. Que esta palavra pudesse gerar no seu coração um choque de realidade. Nós não estamos aqui para acusar você, para te condenar, nada disso. Nós estamos aqui para falar do Evangelho, te mostrar a palavra. O que você fará com ela é uma decisão sua. Eu não posso decidir por você. Mas a verdade é que nós, todos nós aqui, nos identificamos com um desses 4 elementos. Aqueles que viviam de fato no mundo. A mulher de Ló, que vivia e carregou o mundo com ela. Ló, que tinha até a aparência de um homem reto, mas flertava com o mundo a todo tempo. Nós podemos ser como Abraão. Fale com Deus aí agora onde você está, da sua maneira, do seu jeito. O justo Deus na cruz me
por sua cruz. Sinta o amor de Deus te abraçando. Da morte me livrou. Sinta a presença do Espírito Santo que nos convence. Trouxe minha vida. Permita que o Espírito Santo Eu mova no seu estava coração nesta noite. condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou Aleluia. gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me Glórias a chamou gentilmente, Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glórias a Jesus. Ainda aí onde você está, de olhos fechados, eu queria que você fizesse uma oração. Repete comigo assim: Senhor Deus, eu estou aqui e o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe a vida que eu tenho levado. Eu te peço, dá-me forças, que o meu espírito possa ser sensível à sua voz, que eu viva o padrão do servo Abraão. Me ensina a dizer não às ofertas desse mundo, que eu caminhe em retidão à tua palavra. Eu sei, não é fácil. Há em mim uma natureza que me induz sempre ao erro. As coisas que este mundo tem para oferecer, mas eu sei, se o teu Espírito estiver em mim, eu vencerei todas as ofertas deste mundo e seguirei crescendo em fé todos os dias da minha vida, para glorificar
o nome do meu Senhor Jesus Cristo. Diga amém, amém e amém. Amém. Amém? Vamos embora para casa. Você que veio aqui, obrigado por ter vindo. Meu baterista, chegou atrasado, baterista. Podia lá, baterista lá, Zezão. Que bom que vieram, que Deus possa abençoá-los, dar uma semana abençoada, guiar os seus caminhos. Que você lembre da esposa de Ló, lembre dos seus feitos e lembre ainda que Deus tem o melhor para a sua vida. Pode ter certeza que Deus tem o melhor. Obedeça, receba, siga e a sua vida será transformada. Amém? Estenda suas mãos para frente. Quero fazer a oração final, impetrar a bênção pastoral. Vós, queridos, que não erais povo de Deus, mas que a graça, o amor de Deus te encontrou, o amor de Deus te achou. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e te dê a paz, hoje e sempre. Amém. E amém. E amém. Estamos encerrados.